Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pela a oportunidade que me estão a dar de apresentar esta comunicação. Conforme o nome indica, eu trago aqui algumas diretrizes para auxiliar no desenvolvimento de projetos e atividades junto de indivíduos com necessidades especiais e principalmente junto de jovens e adultos com deficiência. Eu vou começar por fazer uma introdução com alguns breves conceitos para enquadrar este trabalho e para que o entendam também. Quando falamos de necessidades especiais, temos que ter em consciência que este termo implica ter uma incapacidade para se realizar algum tipo de atividade, e esta incapacidade pode advir de uma deficiência física ou mental e pode ser temporária ou permanente. E numa luta por uma igualdade para com todos, nós pegamos também aqui no conceito de normalização, que, enquanto filosofia, que significa precisamente aceitar as diferenças de cada um, adaptar o necessário e oferecer as melhores condições para o desenvolvimento máximo das capacidades individuais. E esta ideia depois é muito reforçada com aquilo também a que chamamos de inclusão, cujo conceito também implica uma obrigatoriedade e uma corresponsabilidade, quer institucional, quer social, de se fazerem esforços no sentido de se criarem condições necessárias para que todos os indivíduos possam participar de forma ativa nas diferentes atividades. Dentro deste contexto, o designer orientado para a prática social tem aqui um papel muito importante e relevante, já que pode contribuir para aquilo a que chamamos de inovação social, e que já foi falado aqui pela colega Ana Melo, porque neste ambiente o designer pode criar e desenvolver produtos e serviços que podem gerar mudanças muito significativas e também realizar alterações profundas dentro de contextos particulares, nomeadamente junto de grupos mais vulneráveis. Eu tenho aqui um conceito de Whiteley que eu acho muito. Eu iria agora só citar o Whiteley, que fala realmente das questões destas preocupações sociais, incentivando os designers a terem uma visão mais alargada, que vai muito além daquilo que é as questões de consumo comum de mercado. E, portanto, ele fala que o design com preocupações sociais é um profissional valorizado, porque possui claramente uma visão dos valores que fundamentam o design, e ainda por cima é corajoso e audaz porque não se prende a estas questões de consumo nem de mercado, mas sim por valores culturais e sociais mais elevados. A nível de contexto, para que compreendam até como é que surgem estas linhas orientadoras para podermos atuar junto deste público-alvo muito concreto, tudo começa em 2014, quando eu pela primeira vez decidi desenvolver um projeto junto de adultos, de jovens e adultos com necessidades especiais. Na altura era um projeto de cinema de animação. Ora, um projeto de cinema de animação, como sabem, é uma área muito complexa, que requer muito trabalho, muito poder de concentração, entre muitas outras habilidades. Não foi um projeto nada fácil, foi um projeto difícil e muito trabalhoso, primeiro porque eu não conhecia, nem nunca tinha trabalhado com este tipo de público-alvo, portanto esta realidade eu não a conhecia, e segundo porque me obrigou a pensar, a repensar e a parar. E este parar fez-me perceber claramente que o problema era meu e era na minha forma de atuar, não era na dos indivíduos. E, portanto, a partir dessa altura eu tenho vindo a desenvolver alguns projetos e atividades junto deste tipo de público-alvo, que me permite ter hoje alguma experiência prática de campo portanto, é deste conhecimento que nascem estas linhas orientadoras que aqui apresentam, que aqui vou apresentar. O primeiro ponto tem a ver com o território e, portanto, é desejável para quem quer desenvolver projetos de natureza inclusiva, é desejável que se desenvolvam no próprio ambiente do indivíduo, uma vez que estes também se sentem mais à vontade no seu próprio espaço e, portanto, ficam muito mais disponíveis e receptivos.
O segundo ponto tem a ver com os pedidos de autorização, que muitas das vezes nós ficamos um bocadinho despreocupados e deixamos para segundo plano esta questão, mas que é fundamental, até porque nós não temos só que pedir autorização à entidade com quem vamos trabalhar, mas também aos responsáveis pelos próprios indivíduos, porque muitos deles podem ter pouca ou nenhuma autonomia. E aqui a questão do pedido de autorização também pode ir desde um simples pedido para que o indivíduo participe no projeto, ou pode ir também mais longe no sentido de poder-se registar dados e posterior divulgação. Em relação aqui à questão de tempo, quando nós entramos em campo, devemos sempre contemplar um período inicial para se estabelecerem as relações interpessoais, é sempre muito importante, e este tempo vai variar e depender do período de permanência no local. Devemos aproveitar, já que estamos lá neste período inicial, aproveitar este tempo para começar a estabelecer algumas relações de proximidade com os indivíduos. Podemos fazer alguns jogos simples, enfim, estar com eles é muito importante. Aqui há um ponto que devo realçar, que é temos que nos preparar, ou quem for trabalhar com eles tem que se preparar para o contacto físico. É muito normal que estes indivíduos nos queiram abraçar, queiram mexer no nosso cabelo, enfim, coisas dentro desse género. E também é muito importante que estejamos disponíveis para poder esclarecer todas as perguntas que eles nos queiram colocar. Como a primeira tendência é ignorar os elementos externos, que normalmente somos nós, que estamos a entrar pela primeira vez no espaço deles, às vezes é necessário fazermos-nos notar à força. E isto pura e simplesmente quer dizer que temos que nos posicionar de forma a interagir diretamente com eles, pedir ajuda para realizar coisas simples. Às vezes devemos ter o cuidado de procurar coisas que façam parte das suas rotinas para que eles fiquem receptivos a colaborar. No final é sempre bom agradecer a ajuda que nos foi dada, como é óbvio. É muito importante no desenvolvimento de qualquer projeto que todos se sintam à vontade, portanto devemos adotar sempre uma postura calma e descontraída e portanto é aconselhável o uso de roupa informal. Devemos também perceber que devemos adotar posturas tolerantes, otimista e positiva. Devemos criar condições para incentivar e estimular a realização das tarefas. E devemos também, aqui este ponto importante, capacitar-nos para a valorização e aceitação. Uma vez que nós, e que não nos podemos esquecer nunca, que a liberdade de pensamento, expressão e a criatividade não devem ter limites nem imposições, portanto é de facto muito importante. E no seguimento disto devemos usar sempre uma linguagem simples e acessível. Aqui devemos nos preparar para ter que explicar a mesma coisa ou a mesma situação de várias maneiras diferentes, até que os indivíduos nos compreendam. Às vezes dar exemplos práticos ou mostrar imagens pode ajudar. Esta questão aqui é pertinente porque muitas das vezes nós pedimos para se realizar alguma coisa e estes indivíduos não o fazem porque por isso simplesmente não compreendem aquilo que nós estamos a pedir. Um outro ponto, em relação já ao projeto, nós devemos ter a capacidade para o simplificar e ajustar ao máximo para que todos o possam realizar. Isto aqui não é simplificar o projeto ou reduzi-lo ao máximo, não, tem outra perspectiva, é mais perceber que o projeto muitas das vezes terá que ser subdividido por atividades e estas por conseguinte por diferentes etapas com tarefas muito concretas. Ao fim e ao cabo é desconstruir o projeto para depois poder construir. E também é importante que exista uma planificação, como em todos os projetos. No entanto, esta deve ser flexível e passível de ser ajustada ou reajustada a qualquer momento. Devemos ainda adotar e ser pacientes e dar tempo para a execução das tarefas.
E aquilo que notamos ao longo destes anos é que as tarefas parecem desenvolverem-se mais depressa quando o autor está presente e existe uma motivação constante no acompanhamento dessas mesmas tarefas. Devemos sempre que possível procurar formas criativas de atuar também para estimular estes indivíduos. E outro ponto também importante é, ao longo do processo, ir demonstrando a importância do trabalho que estes indivíduos estão a desenvolver. Em relação a um outro ponto também importante, e principalmente no campo da investigação, que é sempre muito comum termos que tirar notas e fazer alguns registros, aquilo que nós aconselhamos é não interromperem-se as tarefas que se estão a desenvolver e estas notas devem ser tiradas só no final das sessões. Isto porque se interrompermos alguma tarefa podemos perder a dinâmica que foi criada e depois é muito mais difícil de retomar o processo. E portanto, realmente, caso seja necessário tirar alguma nota, devemos fazê-lo de forma sempre muito discreta. O último ponto tem muito a ver com o devermos nos abster, peço desculpa, está aqui uma imagem que não devia estar, devemos nos abster, não devia estar porque agora não, devemos nos abster de fazer juízos de valor e avaliações, porque estes indivíduos, quando percebem que estão a ser avaliados, alteram a sua postura, ficam logo muito nervosos, ficam com medo de errar, ficam com medo muitas das vezes até de represálias e portanto ficam muito mais ansiosos e deixam de atuar de forma natural. Se houver realmente necessidade de se fazer uma apresentação, uma apreciação, peço desculpa, e uma avaliação, seja de que natureza for, deve-se fazê-lo sempre no final da sessão e já sem a presença dos próprios indivíduos. Para terminar, vou concluir esta apresentação dizendo que acredito que a forma como atuamos e lidamos com este tipo de público-alvo, que é muito específico, vai ditar muitas das vezes o sucesso e o insucesso do projeto, e espero que sinceramente com estas orientações possam auxiliar alunos, designers e até mesmo investigadores que pretendam desenvolver projetos inclusivos junto de pessoas com necessidades especiais e principalmente junto de pessoas com deficiência. Deixo só aqui uma nota antes de terminar, no sentido de referir que são só orientações, é apenas um pequeno contributo e que cada autor é livre de escolher e adaptar as estratégias e metodologias que melhor se enquadrem às suas necessidades, porque como sabemos cada projeto é um projeto e portanto é sempre um novo desafio. Agora quero o quadro resumo, este quadro resume claramente todos os tópicos que eu aqui apresentei, portanto só me resta agradecer a vossa atenção e ficar disponível para esclarecer algumas dúvidas que queiram colocar. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Mafalda. Peço a assistência se tem alguma questão, uma intervenção. Interrompa a partilha, por favor. Desculpe, peço desculpa. Alguma questão? Mafalda, eu achei a sua apresentação muito interessante pelo tema, porque é um tema desafiante, não é? Hoje em dia trabalhamos com vários tipos de públicos e muitas vezes esses públicos estão estereotipados. A questão que faço à Mafalda é se sentiu alguma vez a necessidade de fazer claro que sentiu, não é? Mas em que circunstâncias delimitou a análise de um público com que vai trabalhar num projeto? Ou seja, a Mafalda desenvolveu projetos ao nível de públicos variados, fez um diagnóstico sobre esse público, sobre as características que poderiam ditar a condução do projeto, quais são as guidelines que a Mafalda, no fundo, tem para nos sugerir cada vez que desenvolvemos um projeto com um tipo de público com estas características? Sim,
Nós, quando entramos em campo, o período de tempo inicial que nós temos ali para desenvolver algumas atividades, quando eu falo neste tempo, tem muito a ver também com o aferirmos a real capacidade de cada um e depois, mediante o projeto que queremos desenvolver, vamos definindo grupos para desenvolver esse trabalho. Claro que existem parâmetros, como é óbvio, porque senão não era um trabalho mais orientado para a componente científica, era um trabalho mais de atividade, digamos que social. Aquilo que nós devemos fazer é, quando trabalhamos com um público desta natureza, e eu estou a especificar já a questão da deficiência, e queremos trabalhar no campo da inclusão, nós devemos definir o grupo com quem vamos trabalhar, mas jamais devemos excluir os outros elementos e, portanto, nós devemos claramente arranjar ou ter a capacidade para poder arranjar estratégias para que todos participem, mas avaliando só apenas aqueles que estão como target. Não sei se me faço entender, porque senão aqui claramente estaríamos a entrar no campo em que os outros também entram, que é a exclusão, mas só participo com aquele grupo e os outros ficam a olhar. Isso não me parece correto no meu ponto de vista e, portanto, claro que ao fazer uma avaliação prévia conseguimos definir quais são os jovens com quem vamos trabalhar, no sentido de aferir depois todas as componentes e questões que queremos responder e questões que temos. No entanto, eles estão sempre integrados em todo o grupo e trabalham juntamente com todo o grupo. Não sei se respondi à sua questão. Respondeu, Mafalda, respondeu. Obrigado. Obrigado eu. Mais alguma questão por parte do público? Professora, eu só queria referir que há uma questão no grupo para si, do Diego. Sim, eu estava a lê-la mesmo agora. O Diego pergunta que tipo de necessidades especiais se refere, pessoas com deficiência cognitiva, mentais, visuais, auditivas, motoras. Pois eu apanhei com todos, com vários síndromes, portanto tenho trabalhado com as diferentes tipologias de deficiência e basicamente todos estes pontos que eu aqui menciono são os pontos que mais se evidenciam para nós podermos desenvolver um projeto. Claro que depois temos que ter a capacidade de adaptar a tarefa e até mesmo a própria atividade e o projeto com quem estamos a desenvolvê-lo. Mas todos eles, sem exceção, senão estaríamos a falar de exclusão e não de inclusão. Está bem, Diego? Não sei se respondi, mas espero ter respondido.